Essa pessoa do seu lado aí, diga para ela assim: que bom que você veio. Diga para ela: eu amo a sua vida, irmão. Te amo. Você imagina você entrar num culto e sair com uma pessoa que sentou do seu lado, você nem falou com ela, irmão. Fala para ela: que bom que você veio, eu amo a sua vida, irmão. Se você tiver intimidade, dá um abraço, fala como você está cheiroso, como você está cheirosa. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que presença maravilhosa que está nesse lugar, irmãos. Eu sinto uma presença maravilhosa de Jesus aqui. Eu não sei se você pode sentir. Tem algo. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Desde o começo desse culto, Jesus tem falado. Essa madrugada eu fiquei inquieto, fiquei lendo essa palavra. E por mais que eu a conheça, o Senhor ministrou tantas coisas ao meu coração. Para mim perder o sono é difícil, irmão. E eu perdi o sono essa noite. É só o Senhor para me tirar o sono. Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 35. Você já vai começar a entender que Deus está falando com a gente desde o começo desse culto. Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada, e tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou, ele lhe enfaixou as feridas, depois derramou vinho e azeite e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Você está entendendo aí que Deus quer falar com você nessa noite? Que Deus tem falado desde o começo do culto. Feche seus olhos, comece a orar, comece a falar com o papai, comece a dizer para ele que você quer ser ministrado, que você quer ouvir ele falar com você. Comece a dizer que você quer ser curado, que você quer ser curada. Comece a dizer que você quer ser tocado, que você quer ser tocada. Oh, irmão, ele já está aqui, mas atrai a presença dele para a sua vida. Atrai a presença dele, ele já está aqui. Tem uma presença aqui. Ei, começa a dizer: eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu quero ouvir o Senhor me ministrar. Eu quero ouvir o Senhor tocar em mim. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, essa é a tua igreja, Senhor. E nessa noite nós estamos numa atmosfera de cura, numa atmosfera de restituição. Nós estamos numa atmosfera em que o Senhor quer fazer algo em nós, quer mexer nas nossas estruturas. Ah, Jesus, eu quero ser o primeiro disponível nesse lugar. Eu quero ser o primeiro a dizer para o Senhor: eu desejo que o Senhor faça. Eu desejo que o Senhor cresça dentro de mim. Eu desejo que o Senhor cure, que o Senhor restitua. Eu desejo, Jesus, a tua presença. Eu desejo o teu toque. Eu desejo, Senhor, não sair desse lugar da mesma maneira em que eu entrei, em que eu tenho saído. Eu desejo ser transformado, ser mudado por ti. Eu desejo, Jesus, é o desejo do meu coração. Eu desejo a tua presença. Eu desejo o teu toque. Oh, Jesus. Oh, Jesus, começa a curar, Senhor.
Começa a tocar nos corações duros, que foram endurecidos pelos traumas, pelas dores. Começa a tocar, Senhor, nos teus filhos, nas tuas filhas. Começa a tocar, Senhor. Começa a tocar. A tua palavra foi lida nessa noite. Oh Espírito Santo. Oh Recarabasuri Balabashu. Xerere Suri Barabasu Mandai Charasoro. Xerere Basuri Berebasura Charaya Soya. Surimana Soro Berekere Baso Mandai Charasuri Kere Baso. Serere Basu Mandai Choro Kere Basu Mandai Chara. Retoro Bosho Mandai Naturi Mana Choro Keterebe Shere Maso Mandai Choro Baso. Rebasu Mandai Kuribe Rebaso Malabasu Mandai Kere Baso Mandai Charabasu. Siriviri Basu. Cherebaso Mandai Kere Baso Cherebasu Mandai. Re Cherebasu Mandai Kere Baso. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, vai se assentando aí, irmão. Glória a Deus, obrigado. Jesus gostava muito de falar pelas parábolas, né? São histórias que Jesus contava, irmão. Você imagine o privilégio de você ouvir Jesus contar uma história. E esse doutor da lei, ele vai interrogar Jesus, ele vai perguntar para Jesus como que ele faz para herdar a vida eterna. E Jesus sabia que aquele cara era um conhecedor da lei, que aquele cara conhecia a lei de Moisés, que aquele cara sabia o que ele precisava fazer. E aí Jesus começa a contar uma história, irmão. Contar a história de um samaritano que encontra um homem caído no meio do caminho, um homem que foi roubado, um homem que foi ferido, um homem que estava indo para Jericó, saindo de Jerusalém, indo para Jericó. 27 quilômetros de distância. Uma estrada perigosa, uma estrada que tinha um histórico já de assaltos, uma estrada que não era tão apropriada para ir sozinho. E aquele homem estava indo sozinho. Josimar disse aqui hoje, quantas vezes você se sentiu sozinho? E aí aquele homem se depara com assaltantes, e aqueles assaltantes ferem aquele homem, machucam aquele homem, deixam aquele homem praticamente morto, levam todos os seus bens, os seus pertences. E aí a Bíblia diz que passa um sacerdote. E o sacerdote olha para aquele homem caído e ele passa despercebido. E aí depois passa um levita, e o levita também passa por aquele homem e simplesmente não faz nada. Mas aí diz que passa um samaritano que olha para aquele homem e sente a necessidade, a compaixão. Não é sentir dó não, irmão. Porque você pode sentir dó de alguém e não fazer nada por ele, mas ele sente a compaixão. Ele sente a necessidade de ajudar aquele homem, de tirar aquele homem daquele estado. E aí ele pega aquele homem ferido e começa a cuidar daquele homem. E começa ali cuidar das feridas daquele homem. E aquele homem, aquele bom samaritano, ele tinha azeite e ele tinha vinho. Ele tinha azeite. Deixa eu dizer uma coisa para você. O azeite que você carrega não é para você.
O azeite que Deus te deu, o que Deus te dá, não é para você. Eu quero estar com a botija cheia de azeite. Para quê, irmão? Para negociar. O azeite que você carrega é para curar. O azeite que você carrega é para derramar sobre a vida do seu irmão, que se encontra muitas vezes numa situação como eu e você muitas vezes se encontrou. Mas sabe, irmão, tem muita coisa que nos separa de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tem muita coisa que nos impede. Tem muita coisa que nos separa do propósito. Samaritano e judeu não se bicavam. Jesus, quando começa a falar com aquele homem, Jesus diz para ele: tinha um samaritano que encontrou um homem caído à beira do caminho. Um judeu caído à beira do caminho. Aquele samaritano podia dizer: esse cara não gosta de mim, esse cara não gosta da gente, eu não vou fazer nada por ele, eu não vou curar esse cara, eu não vou ajudar esse cara, essa raça. Mas aquele cara se moveu. Aquele samaritano se move por compaixão. Ele se move por aquilo que está dentro dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Podem tocar fora. Podem tocar fora. Mas aquilo que você carrega, você decide entregar. Podem te machucar por fora, podem te ferir, podem tentar te matar, podem tentar acabar com o teu ministério, mas aquilo que você carrega, você decide entregar. Aquele sacerdote passou por lá, e mesmo podendo atender, e mesmo podendo ajudar, ele decidiu não fazer. O levita passa por aquele lugar, e ele decide não fazer. Mas aquele sacerdote, ele decide entregar. Ele decide fazer. Tem azeite aí? Tem azeite na sua vida? Em que caminho, em que rota nós estamos indo? Irmão, aquele cara estava saindo de Jerusalém, indo para Jericó. Jerusalém chega a ser comparada como um lugar abençoado, como um lugar de bênção. Em Apocalipse vai falar sobre a Jerusalém celestial. A Jericó, o histórico não era bom. Ele estava saindo de um lugar bom e estava indo para um lugar ruim. Sei lá fazer o quê. Mas no meio do caminho ele é surpreendido por assaltantes. Agora eu fico vendo, irmão, o que nós como igreja estamos fazendo pelos feridos. O que nós como igreja estamos fazendo pelos feridos. Jesus não estava falando de um cara da mesma religião, da mesma igreja, da mesma crença, mas estavam falando de pessoas que criam de forma diferente, acreditavam de forma diferente. Mas a atitude de um homem, de um bom samaritano. Hoje você vê nome de hospital, você vê nome de farmácia, nome de escola, o bom samaritano. Mas você não vê o nome dele. Como é o nome desse cara? Samaritano é porque ele era de Samaria. Então ele é conhecido pela cidade onde ele era. Então o samaritano, ele era de Samaria. O nome dele não aparece. Porque nós precisamos se tornar uma igreja sem face. Uma igreja que não quer aparecer, mas uma igreja que quer derramar o azeite, uma igreja que quer curar, uma igreja que não precisa que o seu nome apareça, que o meu nome apareça, mas uma igreja que revela o Cristo.
uma igreja sem face. Eu tenho dificuldade, às vezes as pessoas sabem, quem me conhece sabe. As pessoas às vezes falam a igreja do pastor Fabiano, fala, meu Deus, que igreja de pastor? Eu não tenho igreja. Eu não tenho igreja, é a igreja de Cristo. Quem é mais próximo de mim sabe. O que nós carregamos, irmão, é muito precioso. O que você carrega é muito precioso. Talvez você entrou aqui nessa noite, você está dizendo, eu não carrego nada, eu sou esse que estou caído à beira do caminho. Eu sou esse que foi ferido, eu sou esse que foi machucado. Eu sou esse que me tomaram o meu chamado, eu sou esse que me disseram que eu não podia. Eu sou esse que muitas vezes apontaram o dedo para a minha cara e disseram, você não pode, você é um incapaz. Eu sou esse que no meio do caminho, para onde eu estava indo até bem, pastor. Mas me pararam no meio do caminho, mas me machucaram no meio do caminho, me tomaram de assalto no meio do caminho, e eu não tive mais forças para caminhar. Como nós estamos como igreja, irmãos, como nós estamos diante da grandeza dEle, como nós estamos diante do Senhor, para onde nós estamos indo? Nós somos aqueles que estamos passando despercebido e estamos fazendo a nossa rota, porque para nós está tudo bem e beleza. A minha vida está bem, a minha casa está bem, a minha esposa está bem, os meus filhos estão bem. E o seu irmão do lado, como que ele está? A minha igreja está bem. A minha vida financeira está bem. O meu ministério eu toco muito, eu louvo, eu adoro, a presença vem. Mas o que Deus te deu é para curar alguém. O que Deus nos deu é para derramar sobre a vida de alguém. A Bíblia diz que aquele homem se preocupa ao ponto de pagar o preço. Ele leva aquele homem até uma hospedaria, paga a estadia daquele homem, paga, e se ele gastar algo mais, e se ele gastar um pouquinho mais, o que ele gastar não importa, eu volto e vou pagar. O Judson, quando a gente foi na conferência Lugar Secreto, ele falou um pouco sobre o bom samaritano também no final. E ele falava que a gente é o dono da pousada. A gente é o dono da pousada. A gente não é aquele que paga o preço só, a gente é o dono da pousada. A gente é aquele que hospeda, que cuida, que trata. E quem paga o preço não é você, irmão. Quem paga o preço é Jesus. Às vezes nós falamos, nós estamos pagando o preço. Que preço, irmão? Quem pagou o preço foi Jesus. A gente pensa que está pagando um preço. A gente pronuncia que está pagando um preço. Mas na verdade quem pagou o preço foi Jesus, irmão. Quem pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Quem pagou o preço por cada um de nós foi Ele. Talvez hoje você esteja melhorzinho, talvez hoje Ele te hospedou, Ele te tratou, Ele te curou. Agora o que Ele deu para você, você precisa dar para outro. Agora o que Ele fez em você, Ele quer que você libere na vida de outro. O azeite que Ele derramou sobre a sua vida, o vinho novo que Ele derramou sobre você, Ele quer que você derrame na vida de outro. Você não pode carregar nada e dizer é meu. Nós estamos cantando muito isso, né? Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Uma canção que fala sobre João Batista. João Batista acabou com a sua cabeça dentro de uma bandeja.
Não tem nada meu, não tem nada seu, é tudo dele. Não, o meu ministério não é o seu ministério. O meu ministério, eu tenho um ministério. Você não tem nada, eu não tenho nada. Tudo dele. O que você tem que ter e que não pode faltar, que ele tem falado desde o começo, Jesus, é o azeite. Tem que comprar mais, né, Rafa? É o azeite. Aquele homem está caído à beira do caminho, está machucado, está ferido, está praticamente morto. E ele recebe auxílio de um homem que não era da mesma religião que ele. Mas a igreja, os representantes da igreja dão as costas para aquele homem. Os representantes da igreja não abraçam aquele homem. Os representantes da igreja não agarram aquele homem e dizem: conte comigo, eu vou te ajudar, nós precisamos fazer alguma coisa por ele. O apóstolo Luiz Hermínio diz que não tem pior coisa do que você trabalhar para Jesus sem Jesus. A igreja, nós fomos ensinados que a igreja é o lugar onde nós temos que servir, nós temos que servir a igreja. Não, você tem que servir a Cristo através da igreja. A igreja tem uma placa porque ela precisa de uma identidade, né? As pessoas, onde é a igreja? A igreja unidos por um propósito. É a igreja livres para Cristo. É a igreja, pastor, deu um branco, eu sei o nome da sua igreja, mas deu um branco agora. Fala aí. Conexão ID. Como que eu esqueci, pastor? Perdão. Já libera o azeite aí, já vai curando. Ela tem uma identidade, irmão. Mas nós precisamos funcionar como igreja. Tem muitos feridos à beira do caminho, esperando eu e você passar. Tem muitos feridos entrando por essa porta e dizendo: ei, alguém me cura, por favor. E talvez tenha muitos também dizendo: me feriram, eu estou saindo. Nós precisamos entender que nós fomos levantados para derramar sobre a vida dos nossos irmãos. E você só derrama aquilo que você tem. Esse copo só derrama água porque tem água dentro dele, irmão. Se você estiver cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, se você ficar alimentando, depois seca, fica tranquilo. Mas pega água para me beber. Se você estiver cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ressentimento ruim, cheio daquilo que te fizeram, cuidado para você não cair. Cheio daquilo que te fizeram. Quando alguém precisar de você, o que você vai liberar, o que você vai derramar, nós precisamos estar cheio de azeite. O azeite representa a presença do Espírito Santo, o azeite representa uma unção, e a unção não é derramada sobre a nossa vida para a gente ficar mais bonito ou ficar melado de óleo. A unção nos ajusta para o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. A unção não é, foi ungido a pastor, vamos ungir esse, vamos ungir aquele. A unção nos ajusta para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Davi já se destacava no meio da sua família, mas depois da unção, a unção foi ajustando Davi para o propósito, esmagando Davi para ele chegar até o propósito que Deus tinha para a vida dele. Pastor, você está falando isso, mas eu sou o ferido. Fica tranquilo, irmão, aqui é uma noite de cura. O Senhor vai te achar, o Senhor vai te pegar, o Senhor vai te curar, o Senhor vai passar o bálsamo dele sobre a sua vida. Amém. Tem muita indiferença entre nós ainda, irmãos. Tem muita indiferença entre nós como igreja ainda. Tem muita coisa que nos separam do propósito de Cristo ainda. Tem muita coisa que impede que eu veja o Eric como meu próximo, como meu irmão. E Jesus fala para aquele homem: o teu próximo não é o irmão da tua igreja, o teu próximo é aquele samaritano que você não gosta. O teu próximo é aquele que um dia te feriu, te machucou,
e que agora está precisando do azeite que está sobre a sua vida, você está pronto para derramar? Nós não podemos ser uma igreja de justiceiro, irmão. Eu tenho pavor, eu tenho medo. Às vezes eu falo, Jesus. Às vezes eu vejo alguém dizendo assim, Deus vai pesar a mão. Eu falo, meu Deus, rapaz, esse cara é perigoso. Já está, né, crente justiceiro, Deus vai pesar a mão na vida desse irmão, aí ele vai ver. Não. Ore por ele. Ore para Deus ter misericórdia. Ore para Deus alcançar. Ore para Deus curar. Ore para Deus achar. Ore para Deus te dar ousadia para você ir lá e fazer igual Natan fez com Davi. Disse, é você, Davi, e a espada não vai se apartar da tua casa. Mas eu estou aqui, Davi. Tá bom. Nós precisamos despertar como igreja. Nós precisamos acordar desse sono em que nós estamos no ativismo, que nós estamos passando por lugares e nós estamos muito ocupados. Eu preciso tocar, eu preciso cantar, eu preciso dançar, eu preciso fazer uma arte, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso pregar, eu preciso preparar uma palavra para essa noite, eu preciso limpar a igreja, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e nós entramos no ativismo e nós esquecemos. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, e nós esquecemos, irmão, que Ele vai voltar, como aquele bom samaritano que disse, ei, no final eu volto, pago a conta dele, se ele dever alguma coisa eu pago. Nós precisamos viver essa cura, nós precisamos viver a cura do Senhor, nós precisamos viver essa cura que o Senhor quer trazer às nossas vidas. Às vezes nós falamos, eu estou curado. Eu tenho muitas feridas pelo meu corpo, muitas feridas não, muitas cicatrizes, né, pelo meu corpo, nas minhas pernas, caí de bicicleta, essas coisas todas aqui atrás. E por um tempo doeu muito, doeu. Você colocava a mão, doía aqui, bem no meio da minha perna. Uma vez enfiou um ferro daquele de construção e ficou um negócio feio. E aí tomei uma antitetânica e ele ficou aberto. Durante um tempo, você encostava, doía. Mas hoje não dói mais. Hoje, pode bater, não dói. Mas se você olhar, está aqui a marca, está aqui a cicatriz. Pastor, eu não esqueço o que fizeram comigo. Eu não estou falando de você ter amnésia, irmão. Estou falando para você permitir que o Senhor te cure, para você olhar para quem te feriu, para você olhar para quem te machucou, para você olhar para quem um dia te fez mal e você dizer assim, cara, eu amo a sua vida. Para você ser um José que põe a sua família na mesa e dizer, todo o mal que vocês me fizeram só contribuiu para o propósito de Deus, só me trouxe até aqui. Para você ser um samaritano que encontra um judeu no meio do caminho, senta com esse judeu, cuida das feridas desse judeu, põe sobre o seu animal, leva ele até uma hospedaria, paga com 2 denários e diz, se ele gastar mais, eu pago mais. Nós precisamos parar de fazer as coisas e dizer, foi eu que fiz, está vendo aqui, foi eu que fiz, foi eu que comprei, foi eu que dei, foi eu que preguei, foi eu que adorei, foi eu que dancei, o culto foi uma bênção, quem pregou? Que importa quem pregou? O que importa é que foi uma bênção. A gente tem que parar de querer produzir aquilo que a gente tem que atrair. Presença você não produz, você atrai. A presença de Deus não é produzida, ela é atraída. Vamos começar a orar em línguas aqui todo mundo, para Deus vir. Vamos soltar fumaça, vamos pôr LED, nada contra isso, irmão. Entenda onde eu quero chegar. Aqui tem LED aqui, só não está ligado, tem um LEDzinho aqui.
Vamos apagar as luzes da igreja, vamos fazer alguma coisa. Irmão, nada contra, não tem nada contra. A gente apagou a luz da igreja para passar um vídeo. Mas entenda onde eu estou querendo chegar. Pode apagar a luz, pode fazer o que for, mas se não abrir o coração, se não adorar Ele em espírito e em verdade, Ele não vem. Se não desejar, Ele não vem. Pode ser o culto mais quente da sua vida, ou pode ser o pregador, pode ser a Camila Barros. As meninas foram ver a Camila Barros ontem lá. Pode ser a Camila Barros. Ei, Deus, tem crente aí, pode ser. Mas se você não estiver conectado com o céu, só vai tocar na emoção. Você vai ouvir uns gritos lá, você vai se emocionar. Eu não estou falando que ela não tem unção não, irmão, entenda bem, pelo amor de Deus. Você vai se emocionar e vai dizer, nossa, Deus falou comigo. Falou nada, irmão, você ficou emocionado. Esse louvor diz, não quero só me emocionar, chorar, se derramar, e a transformação e a mudança, e continuar deixando no meio do caminho os meus irmãos, continuar ferindo, continuar machucando. Ei, irmão, quando você orar, fala para Deus, enche a minha botija de azeite, derrama unção, manda fogo na minha vida, que eu quero mandar fogo na vida daquele irmão. Quando você orar, quando você pensar em falar de alguém, a gente pensa, né? Você pensar e dizer, cara, a minha esposa. Quando você pensar em falar da sua esposa, ore por ela. Quando você pensar em falar do seu irmão, ore por ele. Derrama azeite, irmão. Derrama azeite. Cura. Libera a palavra de cura. Libera a cura. Derrama aquilo que Deus derramou em você. Pastor, eu estou vazio, então ora para Ele te encher, irmão. Pede para alguém que está cheio, pôr a mão na sua cabeça e dizer, derrama óleo na minha vida. Ora por mim. Acende a chama, o fogo apagou aqui. Eu não sei o que está acontecendo. O samaritano, ele representa uma figura tão importante na Bíblia, porque quando o jovem rico vem falar para Jesus, bom mestre, ele diz, bom é meu Pai que está no céu. E o samaritano é chamado de bom, ele representa a figura de Deus nessa ilustração. Daquele que olhou para nós e não importou o nosso estado, não importa como você chegou aqui, não importa como você tem andado, irmão, mas Ele quer te transformar. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a minha vida. O que Deus tem mais me falado nesses dias é que Ele não quer que nós sejamos participantes de culto, pessoas que entram e saem de uma igreja como nós fazemos num cinema ou num shopping. Tem um horário para você vir na igreja, você vem. Tem um horário para você ir embora, você vai. Tem um horário para ir no cinema, começa o filme, tá hora, acabou, você vai embora, acabou. Esse é o tempo da gente vir para o culto e ser o culto. Esse é o tempo da gente vir para o culto, atrair a presença, de curar o nosso irmão, de olhar para alguém e dizer, nossa, aquele irmão está diferente, hoje eu vou dar um abraço nele, eu vou dizer que amo ele. Nossa, hoje eu não estou bem, eu vou pedir para alguém me abraçar, eu vou pedir para alguém orar por mim. Está entendendo, irmão? O que eu preciso fazer? Aquele homem chega para Jesus e diz, o que eu preciso fazer? Jesus disse, você precisa curar, você precisa cuidar de alguém, irmão. Você precisa fazer alguma coisa. Pedro chega, diz, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tá bom, Pedro, você me ama, então vai. Vai e cuida dos seus irmãos, vai e apacenta minhas ovelhas. Mas não é para ficar aqui, Jesus, na igreja, adorando, louvando, não é para ficar aqui.
Não é para ficar aqui dizendo que eu te amo, cantando que eu te amo. Não adianta a gente cantar e não viver. Não adianta a gente pregar e não viver. Não adianta a gente ser ouvintes de uma palavra que nós não praticamos. Pastor, você está falando isso aí porque você está bom. Tô nada, irmão. Eu perdi o sono essa noite, estou falando para você. E eu vou falar igual o apóstolo Luiz Hermínio fala. Eu quero que você perca o sono essa noite também. Pastor, eu quero que você perca o sono, que Jesus continue falando com você quando você chegar em casa. Irmão, ser crente é difícil. O negócio é trabalhoso. Seguir aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer. Viver o Evangelho de Cristo. Curar o ferido, ainda que ele não mereça ser curado. Fazer por aqueles que não merecem que você faça. Falar com alguém que talvez não te responda. Graça e paz, irmão. O irmão só balança a cabeça. Eu lembro de um irmãozinho que ele falou que tinha um vizinho. E o vizinho dele não era crente, mas ele todo dia passava pelo vizinho. Bom dia, paz do Senhor. E o vizinho, bom dia. E aí, todos os dias ele passava por esse vizinho, bom dia, paz do Senhor. E o vizinho, bom dia. E isso passou um tempo, o vizinho um dia, ele passou pelo vizinho e falou, bom dia, paz do Senhor. O vizinho falou assim, eu não sou crente. Ele falou, mas eu sou, e eu tenho a paz, e eu estou te dando a paz que eu tenho. Receba a paz e vá em paz. E aí o vizinho foi em paz. E depois de um tempo, o vizinho virou crente. Irmão, o que você tem para dar? O que você tem para dar? O que nós como igreja temos para dar? Pastor, eu já ofertei. Não é sobre oferta. Não é simplesmente sobre uma oferta. A Letícia nem ministrou oferta aqui hoje. Ela fez a introdução da minha palavra, sem saber. O céu já estava alinhado. E é uma briga para pôr essa menina para ministrar aqui. Deixa ela. Deixa ela. Aqui. Derrama o azeite, irmã. Derrama o azeite. Agora deixa para lá. Pastor, não o que, irmão? Vai lá. O que você está derramando na vida das pessoas que estão do seu lado? Quem chega perto de você, irmão, quem tem contato com você, sai curado ou sai ferido? Quem tem contato com você nos dias a dia, as pessoas que você convive, ele sai curado? Quem tem contato com você, como que sai da sua vida? Aquele cego encontrou Jesus no meio do caminho. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos dizem, ele está incomodando. A igreja diz, ele está incomodando, está gritando demais, né? A igreja que estava ao lado de Jesus, e Jesus diz, não, ele não está incomodando não, esse cara aí sabe quem eu sou. Ele não está falando aqui de um carpinteiro, ele não está falando do filho de Maria, do filho de José, ele está falando daquilo que o profeta Isaías profetizou, que da raiz de Davi viria um. Então ele sabe, até da minha linhagem, ele conhece a minha história, ele não sabe só o meu nome não, ele sabe de onde eu vim, e ele sabe para que eu vim. Vem aqui, manda ele vir. Eu já preguei isso aqui, né? Você já conhece a história. E aquele homem vai até Jesus, e o contato dele com Jesus, a troca de palavras dele com Jesus, devolve a visão àquele homem. A mulher do fluxo de sangue vai até Jesus, ela toca em Jesus, Jesus não fala nada, e aquela mulher é curada. Irmão, quem tem contato comigo e com você, precisa sair curado, precisa sair enxergando diferente, precisa sair pensando diferente, precisa sair curado. Pastor, não tem sido assim, é eu que estou precisando de cura.
Tem cura para você nessa noite, irmão. Tem azeite, tem vinho. Eu estou passando os momentos na minha vida que eu preciso ser curado. O Senhor está falando aí de curar, mas quem precisa de cura sou eu, irmão. O seu contato com Jesus, Ele te cura. Quando você entrega para Ele as suas feridas, quando você diz para Ele: eu estou parado na beira do caminho, estou machucado, estou ferido, não consigo mais caminhar, estou desanimado, desanimada. O seu contato com Ele, quando você: Senhor, eu quero, Ele só diz: vem, vem, vem. Aquele homem podia olhar e dizer: por que esse cara passou por aqui? Por que esse judeu está aqui? Por que? A Bíblia diz que de imediato ele se preocupa, gera uma compaixão, gera uma necessidade de ajudar aquele homem, de fazer algo pelo aquele homem. Ei, Jesus, quando olha para você, quando olha para mim, e às vezes Ele nos vê dizendo: não, eu estou fazendo, não, eu estou... Às vezes nós estamos como aquele levita, como aquele sacerdote, que tem um azeite, mas está impedido de derramar. A religião tampou os nossos olhos, cercou a nossa vida de uma forma que nós precisamos estar bem. E aí tem alguns louvores que eu não gosto, irmão. Pastor, tem alguns louvores. Quando eu vejo louvor, o cara diz: eu falo: Jesus, eu, e Jesus, cadê? Tem alguns louvores que eu escuto, falo: esse negócio aí não está muito certo não, mas deixa para lá. Jesus julga depois isso aí. Coisa lá na frente, lá, se for de Deus vai fluir, se não for, vai sumir logo. A gente está preocupado, irmão. Aqueles homens estavam preocupados com eles mesmos. Diz: não, olhou e falou: vamos embora, vida que segue. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito, irmão. Que Deus te chamou para fazer. Não, eu não sou pastor, eu não sou levita, eu não sou... Você está envolvido aqui, irmão. Você foi chamado, você tem que fazer alguma coisa. Você tem azeite, você tem unção. Você foi achado por Ele, você foi achada por Ele. Por mais que você não percebeu ainda, tem algo sobre a sua vida que pode curar a vida de alguém. O que você está fazendo com a sua vida? Pastor, eu acordo, vou trabalhar, volto, durmo, faço as coisas de casa. Pastor, isso, aquilo. Observe a sua vida. O quanto você tem gastado a sua vida nele. O quanto ele faz parte da sua vida e da minha vida. O quanto as nossas ações têm revelado ele. Era um levita, não revelou Jesus. Era um sacerdote, não revelou Jesus. Tinha muita coisa para fazer, irmão. Mas o samaritano parou a sua vida, pegou aquele homem ferido, parou a sua cavalgada, pôs sobre o seu animal, levou até um lugar, fez tudo o que precisava ser feito e depois ele foi embora. Pare de cobrar da igreja aquilo que você tem que fazer.
Não, a igreja precisa dar uma cesta básica. Você tem condição de dar, irmão? Dá você. Tem cesta básica aí, se você quiser pegar para dar, pode pegar. A igreja precisa visitar fulano de tal. Visita você. Pastor, você está se isentando da sua responsabilidade? Não, irmão. Eu vou junto com você. Nós vamos junto. Mas a gente vai transferindo. A gente vai transferindo. A gente não faz e transfere. Não, que a gente precisa fazer isso. Deus gerou no seu coração, então tem que começar a partir de você. Eu costumo dizer uma coisa aqui, pastores. Eu falo assim, às vezes alguns pastores falam: eu preciso de 50 pessoas aqui, porque Deus gerou no meu coração que cada um vai ofertar R$1.000. Então é só 49. Tem que começar por ele. Não é 50, é 49, começa por ele. Então aquilo que Deus traz a nós, todo incômodo, te incomoda, sabe? Às vezes, isso aqui está me incomodando. É porque você foi levantado para mudar essa situação. Eu sempre conto essa história. Eu lembro que eu me converti num determinado ministério. E depois de um determinado tempo eu me tornei obreiro. E eu ficava na porta junto com o irmão. E esse irmão sempre olhava um irmãozinho, simplesinho, que vinha dizendo: olha o sapato dele. Um sapato sem engraxar, um sapato já meio gasto. E esse irmão tinha uma condição favorável. Já era aposentado. Tinha trabalhado muito tempo no Bradesco. E aí, sempre esse irmão: você viu o sapato? De uma forma de deboche. Um dia eu estava meio injuriado. Eu falei: irmão, compra um sapato para ele. Às vezes ele não tem condição de comprar. E ali acabou a conversa. Até o final do culto, aquele irmão nem falou comigo, que eu também não falei com esse carinho todo. Aquele dia que a gente já está meio... E aí, passou uns dias, ele disse: eu comprei um sapato para ele. Eu falei: sério? Sério. Mas você precisa ver a alegria dele. Eu falei: é isso, irmão. Eu era muito novinho para entender algumas coisas, ainda não entendo algumas. Mas ali ele revelou Cristo. Mudou totalmente a situação. Irmão, você não precisa fazer as pessoas passar pelo que elas fizeram você passar. Você não precisa fazer as pessoas passar o que elas fizeram você passar. Derrame o azeite, cure. Não, ele está passando isso porque merece. Não merece não. Vai lá e derrama o azeite. Vai lá e derrama o azeite. Não, você não sabe o que ele me fez. Mas eu sei o que Jesus fez por você. Ele pagou a conta. E se precisar, todos os dias, Ele paga a conta de novo. É só você dizer: Jesus, pequei de novo, caí de novo, me perdoa. Ele diz: está perdoado. Vá e não peques mais. Jesus, tem outro boleto aqui. O senhor paga de novo? Paga. Vá e não peques mais. E aí você vai de novo, irmão. E aí você vai diminuindo os boletos. Quando você chega com um monte de pecado assim, vai diminuindo. Às vezes é um boletinho, um dia você faz um pecadinho ali, você vai lá e pede um perdão. Aí outro dia você dá uma pisada de bola com alguém, você vai lá e pede outro perdão. Pastor, pecado? Aqueles homens, o levita e o sacerdote, deixaram de fazer o bem, podendo fazer, isso é pecado, irmão.
Se você pode ajudar alguém e não ajuda, isso é pecado. Se você pode curar alguém e não cura, isso é pecado. Pastor, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu posso ajudar a Tati, sei que ela precisa de ajuda e não ajudo. Que evangelho é esse? Eu posso abraçar alguém e curar esse alguém com um abraço e não abraço. Ah, porque essa pessoa aí. Que evangelho é esse? Nunca que aquele doutor da lei imaginou que eu ouvisse isso de Jesus, nunca. Sabe o que Jesus disse para ele no final? Agora vai e faça o mesmo. (37) No finalzinho aqui, ó. O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Tenha misericórdia do seu irmão. Tenha misericórdia do próximo, ainda que ele te feriu. Esses dias um menino pediu uma cesta básica na igreja. E ele disse: pastor, mas a família lá é católica. Eu falei: rapaz, pega a cesta e leva, porque eu não quero nem que você me explique, você me fale mais nada, que você está me ofendendo. Pô, desculpa, pastor. Rapaz, pega a cesta, leva para a família. O Rafa foi levar lá. Que negócio é esse? Ah, se você ficar até o final do culto, eu te dou uma cesta. Se você assistir o culto, eu te dou uma cesta. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Não faz ninguém assistir culto para ganhar uma cesta básica, não. Porque o evangelho é muito mais precioso do que uma cesta básica. Não importa, é católico, um bandista, não importa. Está precisando do alimento, nós vamos levar. Irmão, está aqui, ó. Podemos orar? Podemos trazer um alimento espiritual também? Pode? Não pode? Tá bom, nós vamos deixar a cesta básica aí, Deus abençoe, vamos embora. A gente está esperando um amigo para a gente fazer o bem. Temos um amigo. Ah não, a Letícia é minha amiga, eu gosto dela, um abraço, um beijo, eu dou a paz, eu celebro com ela. Eu não estou questionando sobre intimidade, irmão. Mas eu estou falando da gente fazer, da gente liberar, da gente derramar sobre a vida de todos, que a gente tem acesso. Jesus não derramou mais sobre a minha vida, não derramou mais sobre a vida do pastor Reinaldo, não derramou mais sobre a vida do pastor Luiz, não derramou mais sobre a vida das pastoras, não derramou mais sobre a vida do Alan, não derramou mais sobre a vida. Ele se derramou por nós, ele se esvaziou por nós. Ah, você merece, você merece, você merece, você merece. Pode subir os levitas, por favor. Você merece, a Juliana merece, a Janaína merece, a Tati merece. Ele não perguntou, irmão. Ele não perguntou. Ele já sabia que nós não merecíamos, mas a graça dele nos alcançou. Ei, o bom samaritano encontrou você no meio do caminho. O bom samaritano encontrou eu, encontrou você no meio do caminho. E talvez você chegou aqui hoje, você diga: eu preciso ser achado pelo bom samaritano. Eu preciso que o bom samaritano nessa noite me pegue no colo
porque eu não tenho mais nem força para andar. Eu estou de pé por fora, mas por dentro eu estou derrubado. Eu estou de pé por fora, mas por dentro está tudo destruído, pastor. Deixa Ele tratar suas feridas. Deixa Ele tratar com você. Pastor, eu cheguei aqui nessa noite e realmente eu tenho deixado passar despercebido algumas coisas. Eu tenho deixado que algumas situações tão importantes passem despercebido aos meus olhos. Ore para Ele abrir os seus olhos. Ore para Ele tocar no teu coração, para que você comece a enxergar o necessitado, para que você comece a enxergar o ferido. Talvez aqueles homens não fizeram por mal, mas estavam ocupados, irmão. Tão ocupados que eles não podiam parar, e na mente deles, eles não podiam parar e atrasar eles. Se precisar parar, pare. Mas comece do jeito certo. Se precisar parar, pare. Pastor, Josimar falou aqui sobre o azeite. Chegou um tempo que ele falou para mim, para a pastora, falou: eu vou parar por um período, mas eu vou voltar. E hoje ele está aqui. Pastor, eu vou parar, vou consertar algumas coisas e aí eu volto. Falei: amém. Vamos estar aqui orando por você. Você não está sozinho, não. Consertou e voltou. Se tiver que parar, pare, irmão. Não é vergonha parar. Não é vergonha dizer: eu estou ferido, eu estou machucado. Não trabalhe para Jesus sem Jesus. Se precisar parar, pare. Mas com a certeza que você vai voltar. Se coloque de pé no seu lugar. Se você puder, feche seus olhos.